Hoje nós temos um tema muito importante para falar com vocês e eu espero que você preste atenção. Vamos falar sobre vulnerabilidade. É um dado que hoje afeta 517 mil mulheres no Brasil. Estamos falando do Brasil, mas não é uma exclusividade nacional, tá? Isso acontece no mundo inteiro. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, a Tati Nascimento. A gente vai bater um papo, explicar para vocês o que é a vulnerabilidade, em que situações isso acontece e os caminhos que a gente encontra, que as mulheres podem encontrar para tentar sair dessa situação. Apesar de saber que desse número que eu acabei de falar, 10%, apenas 10% das mulheres buscam ajuda ou tentam sair dessa situação. Bom, vamos lá, Tati, para quem está nos assistindo, eu gosto bastante sempre de trazer de uma forma clara e simples o que é uma mulher em situação de vulnerabilidade. Bom, quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente fala de fragilidade, né? E aí tem várias áreas de vulnerabilidade. Então, é uma mulher que às vezes está passando alguma situação de violência doméstica, é uma mulher que às vezes está passando alguma situação de dependência financeira, então não consegue, né, tem essa fragilidade em se manter ali com recurso próprio. É uma mulher que às vezes está passando por uma fragilidade psicológica, né, não necessariamente uma agressão psicológica, mas às vezes de uma forma sutil, né, e às vezes está tendo essa dependência emocional, entre outras vertentes aí de uma dependência. É um caminho que a gente pode dizer que a mulher se acostuma com aquele ambiente, muitas vezes ela não identifica que ela está numa situação vulnerável? Muitos casos, falando assim de uma forma, sem uma pesquisa a fundo, a gente pode considerar 50%, porque os dados hoje ainda eles são falhos, né? Não consegue ter uma coleta porque elas nem sequer querem dar entrevistas sobre. Então, hoje nós temos mulheres que passam por situação de agressão psicológica, mas nem identifica como, porque às vezes o marido é o provedor do lar, então automaticamente ela acha que ela tem que se submeter àquela situação. E às vezes ela até fala assim, não, é o jeito dele. Vai mudar, ele sempre foi assim, mas é um comportamento que ultrapassa os limites do respeito. Sim, né? Na verdade ele começa ali, né, nessa questão, né, da verbalização e depois vai agravando e chega numa violência doméstica, né? Então, assim, começa-se ali e às vezes essa raiz do problema não é considerado um problema. Então, não tem um boletim de ocorrência, não recorre. E aí isso vai agravando até chegar a alguns dados de óbito, né? De mulheres que faleceram por conta dessa negligência. Claro, e a gente tem visto assim nas redes sociais, hoje nos veículos de comunicação, o quanto as mulheres que têm coragem, né, de falar, que passam por isso, desde uma agressão verbal até uma agressão física, e colocam isso, né, num grito de socorro mesmo, né? Mas como a gente estava falando no começo, esse dado que a gente passou é o dado das mulheres que tiveram coragem de denunciar. Sim. Então a gente não tem ideia o número de mulheres que passam por essa situação e por medo, por pressão psicológica, talvez até como é que eu posso dizer? Por ameaças também. Ameaças, exatamente. A ameaça, ela simplesmente não vai até além. Por questões, então assim, dentro desses tópicos que você falou, quando a gente fala de vulnerabilidade, por que, né, que ela continua nessa situação de vulnerabilidade? O primeiro indicador é de fato esse medo da pessoa que está coagindo ela, seja por uma ameaça de morte ou por menosprezo, e aí ela se sente incapaz de sair dessa situação. O segundo dado é por conta dos filhos, então eu não dou conta financeiramente de levar os meus filhos ou o próprio parceiro, enfim, a ameaça que vai ficar, então ela se sujeita a isso. Um outro dado também é a falta da independência financeira, né, que colabora ali. E essa questão da codependência. Ele vai mudar, um dia isso vai passar, né? Eu quero trazer, você falou dos filhos, agora eu quero trazer também que um ambiente, né, um lar, uma casa que tem esse diagnóstico, que se você se vê assim, não é só a mulher que sofre os filhos. A gente estava comentando que muitas mulheres passam por isso, mas a ajuda pode até chegar, mas ela não quer ser ajudada por medo também.
mas que todo mundo sofre ao redor. Chegando à exclusão da família, exclusão dos colegas, saindo do emprego e vivendo nesse ambiente tão maléfico, né? Tão maléfico. A Tati ela faz uma pesquisa, né, com mulheres em vulnerabilidade. Se você que está nos assistindo tem interesse em saber um pouquinho mais, conhecer também a pesquisa ou contar a sua história para nós, pode procurar a Tati. Tati, deixa seus contatos. Sim. A minha rede social é Tatiane Facilitadora. O meu contato telefônico é 11 961 25 5263 e nós estamos no período de fazer a coleta de dados, né, da pesquisa. Então, todos serão bem-vindos. Tá bom. Se quiser também ajuda, uma mentoria para ajudar você aí a pensar um pouquinho diferente, minha rede social é almeida.liliane. Olá, tudo bem com você?